Boa noite, queridos e amados irmãos, buscadores espirituais universais. Como estão todos? Espero que bem. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a cirurgia espiritual à distância, com base no livro Mediunidade de Cura, onde traz os ensinamentos do nosso irmão espiritual Ramatiz. Muito bem, amados. Vamos ver o que a gente já viu até aqui, para que nós possamos linkar com o material que vem a seguir. No primeiro vídeo, nós vimos as operações cirúrgicas à distância e operações presenciais, um comparativo entre uma e outra, né? Vimos também as diferenças, qual que tem mais eficácia. Também falamos sobre a importância da prece do paciente no momento da cirurgia. E por fim, nós vimos a preparação psíquica do paciente para a cirurgia astral, né? A importância disso, né? Dessa preparação, não só do paciente, como do próprio ambiente em si, onde ele se encontra, né? Depois, no segundo vídeo, nós vimos as consequências no perispírito e no duplo etérico do paciente. O que ocorre, não é? Quando é feita a cirurgia no perispírito. E vimos como é feita esse reflexo da cirurgia do perispírito no corpo físico através do duplo etérico. Falamos também da cirurgia diretamente no corpo físico, que é aquela feita através de um médium de efeitos físicos, né? Também vimos a assistência de outros espíritos aos operadores, que é toda aquela equipe que acompanha os médicos. E por fim nós falamos das operações praticadas por esses médicos desencarnados naqueles pacientes que até citamos, né, um caso específico onde os pacientes não acreditam nessa cirurgia astral. Então são aquelas operações feitas a pedido de terceiros, né, de parentes, entes queridos, enfim. Muito bem. Então, com isso nós vamos iniciar hoje a parte final, a terceira parte, onde falaremos como funciona a operação feita somente no perispírito. Na verdade, é um complemento daquela outra pergunta lá da segunda parte. Falaremos também da cirurgia após a supuração ou peritonite. E por fim, nós falaremos sobre o que é a luz terapêutica. Ramatiz vai explicar o que é então a luz terapêutica, que é o fluido usado pelos espíritos, né, a ferramenta usada para proceder nas cirurgias astrais. Muito bem. Então vamos começar. A pergunta é a seguinte: a fim de melhor aquilatarmos a natureza dos moldes ou duplos etéricos dos órgãos do corpo humano, podereis descrever-nos o processo de uma operação mediúnica, feita só no perispírito, mas a semelhança de igual intervenção efetuada pela cirurgia terrena no corpo físico? Ou seja, como é que aprofundando, né, aquela questão da cirurgia no perispírito, como é que funciona, né? É o mesmo processo o que a gente faz no corpo físico, quer dizer, corta o corpo, né, corta o perispírito, retira aquele órgão dali. Como é que funciona isso? Essa é a pergunta. Responde Ramatiz. A fim de poder descompreender a nossa resposta à indagação que fazeis, convém abordarmos um determinado aspecto do problema.
Então, meus irmãos, Ramatiz vai dar uma explicação antes de dar essa resposta, só para vocês saberem, tá? Porque é uma resposta bem comprida. Bom, vamos lá. É o seguinte, tratando-se de uma intervenção cirúrgica, processada apenas no perispírito, os cirurgiões do lado de cá servem-se dos instrumentos operatórios do vosso setor, utilizando a substância astralina do seu ambiente próprio, ou seja, usam os moldes ou duplos etéricos das ferramentas adotadas pelos médicos terrenos. É que todos os objetos ou seres possuem o seu molde ou duplo astral, seja o ferro, o ouro, o estanho, a semente, o pinheiro, a roseira, o milho, ou também do reino animal, o tigre, a águia e o próprio homem. Em resumo, no mundo astral onde vivemos, existem as matrizes ocultas ou espécie de negativos originais de tudo aquilo que se encontra materializado vossos olhos. Então, meus irmãos, o Ramatiz explica que não tem nenhuma diferença lá no mundo astral do que é feito aqui na Terra, no plano físico. Porque existe, tudo que tem no plano material existe no plano astral. Existe aquela matriz, né? E que aquela matriz etérica, né? Ou duplo etérico, como eles chamam. A gente até já comentou isso no outro vídeo e reforço para vocês que olhem os vídeos que fizemos sobre corpos espirituais e as camadas lá do campo áurico, não é? Então existe uma matriz etérica. Então, de tudo que existe na Terra, não só dos seres humanos, mas dos animais, dos minerais, enfim, dos objetos, né? Então, o bisturi, tesouras, algodão, álcool, tudo isso existe lá no campo astral. É isso que Ramatiz explica, tá bem? Vamos em frente. O mundo material em que viveis, conforme anunciou Einstein, é um conjunto de energias condensadas, ou seja, produto da energia invisível, que pela sua degradação vibratória baixou até a condição de substância compacta, por efeito de condensação. Assim, por exemplo, uma garrafa, embora seja um objeto material, constitui um duplo, que é sustentado pela energia oculta do molde etérico, que lhe dá a forma de garrafa. Em tais condições, a garrafa matéria é a própria energia oculta, pressionada pelo seu molde heteroastral, ou seja, por uma outra garrafa invisível aos vossos sentidos. Isso explica que a desintegração atômica é o processo em que a energia condensada na forma de matéria liberta-se e desaparece da focalização humana, porque ela retorna ao seu mundo original e oculto. Por conseguinte, como as ferramentas cirúrgicas são fabricadas com substância do reino mineral, elas também possuem a sua matriz astral gerada ou oriunda do referido setor. Assim como o calor incidido sobre o gelo, que é matéria sólida, transformada em água, depois em vapor, e ainda sob mais alta temperatura pode levá-lo ao estado de radiação invisível, esse mesmo processo, em sentido contrário, fará retornar o fluido irradiante até a sua precedente forma compacta de gelo. Tá? Então, irmãos, Ramatiz quer dizer, né, que se tem, por exemplo, uma garrafa, antes de existir essa garrafa no mundo físico, ela tem uma matriz lá no campo etérico. Tá? E é como se fosse uma forma, né, aquela energia em forma de garrafa, e que segura, vamos dizer assim, né, os átomos aqui no campo material, né, através da baixa vibração, que eles vão baixando, e vão se... quanto menor a frequência dos átomos, mais sólido, né, mais dureza, mais matéria tem, né, mais solidez, vamos dizer. Nós já vimos lá no colégio, né, pessoal, nas aulas de química, né,
que o estado sólido, os átomos estão praticamente paradinhos, né? No líquido ele já tem mais movimento e no gasoso, né, alta frequência, alta vibração, né? Então é mais ou menos isso aí, não tem diferença, está tudo certo. É o que está sendo explicado, né? Então essa é o sistema da operação, né? Tudo que é feito no perispírito vai refletir no material. Então aquilo que eles vão cortar lá, por exemplo, um tumor que é cortado, né? Lá, aqui na parte material ele vai sumir porque os átomos eles vão se dissipar, né? Ou então, mais aceitavelmente dizendo, a vibração deles vai aumentar de uma maneira que ele vai virar um gás, ele vai virar um fluido, né? Ele vai deixar de existir. E aquele estado que foi feito no perispírito, né, da cicatrização, ali direitinho, vai acabar quando vir para o estado físico, vamos dizer assim, vai se materializar daquele jeito ali, né? Essa é a explicação, né, que Ramatiz dá aqui, quer dizer, da mesma maneira que os átomos, enfim, aumentam sua frequência e viram fluido, saem do sólido para o gasoso, o processo reverso também é verdadeiro, né? Aquilo que foi feito lá a partir da degradação vibratória, ou seja, abaixando-se a vibração dos átomos, ele vai se materializar na mesma forma em que está no plano etérico. Tá? Bom, vamos mais adiante um pouquinho. Diz Ramatiz, fenômeno semelhante também ocorre no plano espiritual, embora no outro estado vibratório, quando os espíritos materializam e desmaterializam a mesma energia, isto é, aquela que ao condensar-se compõe a matéria afetável e tangível aos sentidos físicos, e quando em liberdade é o elemento da vida no mundo sutil das forças ocultas. Agora vamos responder a vossa pergunta a respeito das operações feitas só no perispírito. Admitamos, por exemplo, o caso de uma criatura com estenose do duodenal, isto é, com estreitamento da porção do duodeno à saída do estômago, anomalia que a clínica terrena solucionaria pela extirpação dessa parte enfermiça, mediante a operação conhecida por gastrectomia. Neste caso, os espíritos operadores desmaterializam as ferramentas dos médicos terrenos e então, manuseando as matrizes etéricas das mesmas, seccionam a parte do odenal do corpo perispírito que se apresenta afetada. Em seguida, ajustam e recompõem os extremos seccionados. Porém, de imediato, o paciente não obterá alívio, nem melhoras sensíveis, porque a intervenção no molde ou matriz perispiritual, somente pouco a pouco é que ela vai corrigindo a deformação do duodeno carnal, pois os seus átomos e moléculas físicas vão se aglutinando lentamente sob o comando da referida matriz etérica, até a vitalização integral do órgão doente. Sendo o corpo físico a materialização ou duplo do perispírito, todas e quaisquer reações processadas neles têm efeitos recíprocos. E essa ligação ou interdependência é que justifica os sofrimentos cruciantes do espírito, dos que se suicidam, pois embora já não estejam ligados ao corpo de carne, eles continuam a sentir as mesmas dores provocadas pelo veneno ou pela bala que lhes extinguiu a vida física. Então vejam, meus irmãos, que Ramatiz deixa muito claro o processo, não é? Essa ligação entre perispírito e corpo físico, quer dizer, se eu decepar uma mão no corpo físico, provavelmente isso vai acontecer lá no perispírito. Mas aí existem outros casos também, né?
de pessoas que, por exemplo, amputaram pernas e braços e que sentem, não é, em breves tempos, o órgão, né, físico, mas que não tem. E isso a gente poderá falar num outro vídeo, né, porque até o perispírito se amoldar ao que foi cortado, vamos dizer, no plano físico, né, a perda de um braço, de uma perna, de um órgão do corpo, enfim, esse é o molde também, leva tempos, né? Então justifica aí, porque muitas vezes as pessoas que perderam seus membros têm a sensação de que estão com eles, na verdade, no perispírito, né? Então, enfim, o contrário, vamos dizer, do outro lado, também é verdadeiro, a recíproca, né? Tudo que é feito no perispírito, até se amoldar ao corpo físico, leva um tempo, né? Porque as células têm que se aglutinarem no formato, né, do perispírito, daquilo que foi feito no perispírito. E aqui, por fim, Ramatiz traz uma explicação, um esclarecimento do porquê que muitos espíritos suicidas, não é? Eles se tiram a vida e seguem com as mesmas dores da violência que foi causada no seu corpo para desencarnarem, não é? Justamente por causa dessa interligação do corpo físico com o perispírito, né? Com o nosso espírito. E isso também explica aquela questão da cremação, né? De por que os espíritas dizem, relatam que é bom que esperemos até 72 horas, se puder, para cremar, né, as pessoas, justamente para que dê tempo de fazer esse desligamento do espírito, né, com o corpo físico, para que elas não experienciem, né, a dor da queima, né, do corpo. Então, Ramatiz confirma que essa interligação que é feita entre perispírito e corpo físico. Tá bem, queridos? Vamos em frente, então. A segunda pergunta é a seguinte: os médicos desencarnados podem operar mediunicamente, mesmo depois de ter ocorrido a supuração ou peritonite? Bom, meus irmãos, como isso aqui é um termo médico, né? Então eu trouxe para vocês aqui o significado do que é supuração ou peritonite, para vocês entenderem do que está sendo falado, tá? Supuração é o processo de formação de pus em uma reação inflamatória ou infecciosa. Tá? Então, supuração é a formação do pus. Tá? E peritonite é uma inflamação por uma bactéria ou um fungo no tecido do abdômen, ali na altura do abdômen. Ela é causada pelo acúmulo de sangue, fluidos corporais ou pus. Bem? Então, a peritonite é uma inflamação causada na altura do abdômen. Tá? Então, a pergunta é, mesmo depois de ter se formado ali aquela inflamação, aquele pus, é possível, mesmo assim, a cirurgia astral, os médicos desencarnados operarem ali, né, aquela área toda inflamada, não causa perigo para o paciente? Bom, e aí Ramatiz diz o seguinte: os operadores não dispõem de poderes miraculosos que contrariem as leis da criação. No entanto, conseguem curar úlceras e até restabelecer tecidos cancerosos, desde que o departamento sideral, que controla as provações kármicas dos encarnados, autorize a cura de determinado doente, pois há casos em que até um moribundo, já nas vascas da agonia, pode ser recuperado sob a ação ou interferência de assistentes desencarnados.
que dispõem dessa capacidade curadora e são autorizados a operar, entre aspas, o milagre. Jesus, somente com sua presença, limpava os leprosos, restabelecia a vitalidade dos paralíticos, restituía a visão aos cegos e a palavra aos mudos. E levantou Lázaro do túmulo, porque este ainda estava sustentado pelo energismo vital do fluido prânico, pois se ele de fato estivesse morto, não seria possível restituir-lhe a vida, porquanto os determinismos da lei divina são inalteráveis, não comportam exceções. Então, meus irmãos, aqui vem um fato novo para nós, uma mensagem nova de Ramatiz, um novo ensinamento, de que nessa questão onde tem muita supuração, onde tem muito pus, é um lugar que já está praticamente tomado, né? Vamos aí nos reportar, por exemplo, aquele paciente câncer terminal, que já está tomado de câncer. Então a pergunta é, os médicos poderiam salvar esse paciente? Pela resposta do Ramatiz, com muita honestidade, ele diz que há determinados casos que não há o que fazer, nem mesmo os espíritos conseguem fazer, porque existe um outro elemento aqui, meus irmãos, que interfere em todo esse trabalho de caridade. Não só nesse, em todo e qualquer trabalho de caridade. Desde a simples benzedura até este tipo, de trabalho, de cirurgia, que é o merecimento da pessoa. Se for de merecimento daquela pessoa, de que ela possa se curar, é possível. Mas, se não for de merecimento dela, nem mesmo os médicos operadores vão obter êxito, porque eles não são, ao contrário do que nós pensamos, não são nenhum ser milagroso. Eles são como nós somos, apenas estão num outro plano, trabalhando para nos ajudar. Obviamente que estão num estado evolutivo mais avançado do que nós, sem dúvida. Mas estão lá a serviço, trabalhando para o mundo espiritual, para nos ajudar na caridade. Agora, muitas, dependendo da situação, não há o que fazer. E Ramatiz é muito honesto em dizer isso, muito sincero. Então, às vezes, é a questão kármica do paciente, ele tem que passar. E os médicos nada conseguem fazer, nada além do que os médicos terrenos. Então, e por outro lado, também é possível. Há casos que a pessoa está no último e que daqui a pouco você salva. Então, é uma questão de merecimento do ser humano. E aqui ainda explica a passagem do Evangelho de Jesus ressuscitaria Lázaro, mas só houve esta ação porque Lázaro estava num estado de letargia, e por possuir ainda fluido vital, foi possível. Jesus, através da sua irradiação incomparável, acabou fazendo com que ele voltasse, o seu corpo físico recuperasse ali as suas funções, o que muitos interpretam como uma ressurreição. Então nem mesmo Jesus operava milagres, o que as pessoas viam como milagres, na verdade era algo que elas não conheciam, que elas não tinham esse conhecimento. Então aquilo que nós não conhecemos, fenômenos da natureza que não conhecemos e que ocorrem, nós chamamos de milagre. Tá bem, meus queridos? Muito bem. E Ramatiz termina dizendo o seguinte:
Porém, quanto às criaturas que o Mestre realizou, quanto às curas, trata-se de um fenômeno dentro das leis naturais. E se depois dele outros têm conseguido os mesmos prodígios, isso não deve ser motivo para espanto, pois Jesus advertiu que no fim dos tempos os homens fariam tanto quanto ele e até muito mais. Este detalhe, muito mais, é porque ele não manifestou todo o seu potencial ou poder de captação da luz terapêutica, que é irradiada pela misericórdia do Pai. Então, é o que nós acabamos de dizer, né, meus queridos? Tudo que era feito por Jesus, pelo nosso Mestre, foi feito dentro das leis naturais. Não houve nada de mágica, né? Nada de maior. Né? E a própria Evangelho coloca, né, que Jesus, dizendo que no final dos tempos os homens fariam aquilo que ele faria. E aqui interprete-se como quiserem, né, meus irmãos? Eu deixo aberta a interpretação para cada um. Mas fim dos tempos, para nós, buscadores, hoje nós compreendemos, fim dos tempos é o fim dos tempos ruins, né? É o início de uma nova era, de uma era onde o nosso planeta deixa de ser um planeta de expiação e passa a ser um planeta de regeneração. É esse final de tempo, fim dos tempos, que nós entendemos, né? O fim dos tempos da expiação e início de uma era de regeneração. Mas a interpretação fica aberta, né? A todos os nossos irmãos. Tá bem? Então, vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte, queridos. As curas que temos comprovado em diversas operações a que assistimos, mediante incorporação dos cirurgiões espirituais e sem nenhuma asepsia ou risco de infecção, porventura são devidas também a algo dessa luz terapêutica? Que referis? Né? Porque Ramatiz, meus irmãos, falou, né? Ele comentou sobre essa luz terapêutica, né? Então, o nosso irmão, Hercílio Mais, na época, né? Ele resolveu indagar, então, o que é, afinal, essa luz terapêutica, né? E como é usada nessa incorporação dos médicos, né? Aqui, no caso, na cirurgia presencial, né? Do médium de efeitos físicos e que operava, né? As pessoas, como o Friedrich von Stein, Dr. Fritz, né? E tantos outros. E como é que eles operavam, né? Com ou sem instrumentos, e não tinha sem nenhuma asepsia, quer dizer, sem nenhuma esterilização daquilo ali, né? E não causava nenhum risco de infecção também. Então, usando apenas a luz terapêutica, o que é essa luz terapêutica? E como ela funciona? Então, Ramatiz vai explicar. Ele diz o seguinte: realmente, todo o equilíbrio vital da criação tem seu sustentáculo nas vibrações dinâmicas de uma luz cósmica de amor infinito, que é essência reflexa da mente divina. Aqui, queridos, ele está falando do prana, do axé, do fluido cósmico vital. Tá? E assim como uma usina piloto, embora condense a carga poderosa de milhares de volts, este potencial de voltagem, sendo graduado e reduzido por inúmeros transformadores, ajusta-se a fazer funcionar até um singelo barbeador elétrico. Também nas mesmas condições, a luz sidérea, quer dizer, luz sideral, que é uma irradiação da sabedoria e amor infinitos do nosso Criador, flui e baixa a sua frequência poderosa através de espíritos de várias graduações siderais, até chegar ao mundículo terreno, onde nutre e vitaliza o homem,
o qual, por sua vez, manuseando-a com conhecimento de causa, efetua curas e operações cirúrgicas, obtendo resultados miraculosos. E o assombro dos que as testemunham é porque estes veem o fenômeno somente pelo seu exterior ou superfície. Então é como lá vamos dizer, na fonte, né? Melhor explicando isso, na fonte da criação, né? Lá onde está a essência divina, existe como uma usina, né? Uma usina matriz, e que manda essa carga poderosa, né? De milhares de volts. Só que essa luz, vamos dizer assim, essa energia, ela vem muito potente, né? E através de espíritos de várias graduações, de várias vibrações, de várias dimensões, tá? Eles vêm reduzindo a vibração e reduzindo a potência. Então essa energia chega aqui para nós com uma energia que pode, tão fraquinha que pode fazer funcionar até mesmo um barbeador elétrico. Ali 12 volts, não sei quantos volts, né, mas uma voltagem muito pequena. Tá? E onde os homens usam essa energia, essa luz, né, esse fluido vital, para proceder os passos, as curas, as cirurgias astrais, e por aí vai. E obviamente, né, meus irmãos, essas pessoas que veem, né, os trabalhos, o resultado, vamos dizer, miraculoso desses trabalhos feitos com essa luz terapêutica, as pessoas se impressionam com isso, não é? Mas elas se impressionam por não ter conhecimento do processo, né? É isso que diz Ramatiz. E ele segue. Na verdade, os laboratórios químicos do cosmos superam os recursos terapêuticos do vosso mundo. A aura resplandecente de Jesus, Buda e de outros grandes líderes espiritualistas tinha grande ação profilática e terapêutica, porque seus fotônios siderais eram raios dinâmicos da fonte divina, ou seja, do próprio Deus. A luz sideral, ou luz original, criador da vida, embora reduzida em sua frequência para manifestar-se nos mundos inferiores, o seu potencial consegue impedir e neutralizar a procriação das coletividades microbianas de caráter enfermiço. Conforme a frequência em que é calibrada, ela cria, esteriliza, anestesia, cura e cicatriza. A tradição religiosa sempre classificou Lúcifer como a entidade acovardada diante da luz e da espada flamejante do arcanjo Micael, que o expulsa ou enxota para os mundos infernais. Então essa luz, né, terapêutica, né, ela está associada ao campo áurico da pessoa, como a gente consegue entender nessa explicação, né? E então quanto mais o ser humano é ligado à espiritualidade maior, quanto mais nós conseguimos aumentar a vibração, né, ou seja, atingir dimensões superiores, né, mais etéricas, maior energia nós conseguimos captar para poder praticar curas, não só curas, mas proceder trabalhos de limpeza espiritual, de energização, enfim, né? Obviamente que as pessoas de Jesus e Buda e outros tantos espiritualistas que aqui estiveram eram pessoas que não viviam o mundo material, né, meus irmãos? Eles ignoravam este mundo e se dedicavam apenas a se conectar com o plano espiritual, plano superior. Então, obviamente que eles conseguiam adquirir muito mais luz, né, muito mais potente, com maior capacidade de harmonizar qualquer ambiente, ser,
né? Coisa ou pessoa. Tá? Então essa luz sideral ou luz original é a própria, nós conseguimos concluir que é o próprio fluido cósmico, né? E ele ainda pode manipular essa energia, né? De qualquer coisa, né? Como se realmente estivesse no laboratório. Manipular esse fluido cósmico para determinado fim, seja para fazer uma cirurgia, para produzir ali um material, né, uma ferramenta necessária para proceder essa cirurgia, seja para fluidificar alguém, energizar, operar, curar, etc. Tá bem? Finalizando aqui essa parte, né, que ele começa a falar de Lúcifer, né? Vamos repetir ali. A tradição religiosa sempre classificou Lúcifer como a entidade acovardada diante da luz e da espada flamejante do arcanjo Micael, que o expulsa ou enxota para os mundos infernais. Segue lá na próxima página. Lúcifer, no entanto, é apenas um símbolo que define as forças malignas do mundo instintivo ou animal. Lúcifer, como negativo, é a sombra, é a treva, é o oposto à luz. É, enfim, o instinto animal a rebelar-se contra toda e qualquer ação superior e construtiva. Nesse pedacinho, meus irmãos, aqui Ramatiz apenas explica que Lúcifer simboliza o lado, vamos dizer, sombra, né? O oposto à luz, e que está ligado ao nosso instinto animal, ou seja, ao nosso ego, né? Toda vez que nós tentamos proceder neste mundo, né? Toda vez que vamos contra, ou que tendemos ir, ou pretendemos ir contra as leis universais, tá bem? Bom, aí segue Ramatiz. A luz sidérea, como essência infinita de Deus, é um atributo imanente aceso no seio de todas as coisas e criaturas, e em certos casos a sua frequência por determinação superior pode ser ajustada ao tipo humano, em condições de propiciar curas e fenômenos surpreendentes considerados como verdadeiros milagres. Há casos singulares de curas radicais de moléstias graves que se produzem só pelo contato ou absorção dessa luz terapêutica, que existe em vibração etérica no local onde foram sepultadas criaturas cuja vida terrena foi pura, sublime e santificante. A luz sideral, sendo a fonte da vida de todos os seres, não só extingue os vírus pelo seu efeito esterilizante, como também purifica a aura magnética dos ambientes. E tanto nutre a pulsação etérea do anjo como sustenta o equilíbrio vital do sangue em todos os seres, até o homem. Então vejam, meus irmãos, que essa energia, essa luz sideral, né, luz terapêutica, como vocês quiserem definir, né, nas palavras de Ramatiz, ele chama de luz terapêutica porque essa energia tem o poder de cura, né? Ela trata e cura uma pessoa, né? Ele inclusive cita casos aqui que muitas vezes as pessoas, aquela pessoa que aqui viveu tinha tamanha energia que mesmo após a morte do corpo físico, onde o fluido vital se extingue, fica aquela energia solta no ar, de tão potente que ela é. E as pessoas que acreditavam naquele ser humano, só pelo fato, obviamente, que da fé também, né, de tocarem nos túmulos dessas pessoas, acabam se curando por captar, né, esse prana, né, essa energia terapêutica. Temos muitos casos, né, meus irmãos, pelo Brasil afora. Eu tenho certeza que aí na maioria das cidades, né, sempre tem aquele túmulo que o pessoal costuma, principalmente no dia 2 de novembro,
ir lá prestar homenagens, colar aquelas placas de agradecimento por graças alcançadas. Então veja que, obviamente, que o elemento fé também influenciou, né, para que ele captasse, quer dizer, a fé deu a abertura de consciência, a abertura energética para captar aquela energia que circunda a próprio túmulo ali, né, daquela pessoa que ali viveu e que praticou, né, esses, vamos dizer, esses prodígios no mundo, não é? Então vejam, meus irmãos queridos, o tamanho da potência, se é que dá para se imaginar, da energia sideral, da energia divina, da essência. E a essência de Deus, se nós formos ver, meus irmãos, tudo que existe, o que é a essência de Deus, né? Deus está em tudo. Por isso dizemos que Ele é onipresente. Então, por essa razão, né, por este raciocínio lógico, eu arrisco a dizer que nós podemos encontrar essa luz em qualquer lugar. Não necessariamente ir ao túmulo de alguém que conhecemos e que é considerado pelos leigos como milagroso, né? Assim como santos, enfim. Nós podemos alcançar não só através desses canais, vamos dizer, mas também através da própria natureza, da nossa concentração, da nossa capacidade de meditar, de nos ligarmos, né, de religarmos toda hora com o espiritual. Não importa a religião, volto a dizer, a religião é o de menos, né? É aquela que mais se adapta a cada um e termos acesso a essa fonte curativa, né? Muito bem, então vamos à última parte, onde conclui Ramatiz. Deste modo, os espíritos e os médiuns que possuam a faculdade de mobilizar algumas vibrações da lucidéria terapêutica estão aptos a fazer operações cirúrgicas com êxito. Sob tal recurso, a materialização e desmaterialização atômica torna-se possível aos desencarnados, uma vez que a liga ou a base das formas materiais e astrais do mundo físico ou oculto é combustível energético da própria luz sideral. Ainda quanto ao potencial cósmico da luz, as lendas e os relatos religiosos do vosso orbe mencionam que a luz tem sido considerada o atributo fundamental de todas as fases principais da criação e da evolução espiritual do ser. Já no capítulo 1, versículo 3 a 5 do Gênesis, a Bíblia refere: E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Jesus também afirma: Eu sou a luz do mundo, e o que me ama não anda em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Em toda essa enunciação de aparência simbólica, palpita a realidade cósmica de que a vida, em suas múltiplas manifestações, é fruto da luz, e a alma, nos diversos estágios de sua ascensão moral e espiritual, até a hierarquia dos arcanjos, absorve luz, inunda-se de luz, irradia luz, porque ela é um reflexo direto da luz, foco absoluto do universo, ou seja, do próprio Deus. Então é isso, meus irmãos, essa conclusão de Ramatiz, né, de que a luz sideral, luz terapêutica, luz sidérea, nada mais é do que o próprio prana, que a própria energia cósmica, ou seja, o próprio Deus, né? A centelha divina, o nosso eu interior, como vocês queiram, né? O nosso ori, né? Como vocês quiserem interpretar
esse conceito, não é? Então, através dessa luz sideral, do próprio axé, do próprio prana, do próprio fluido cósmico, eles conseguem materializar e desmaterializar. Tudo é feito através dessa energia. Por isso, então, que eles fazem as operações no perispírito, né? E depois refletem no corpo de carne e no outro lado também, né? Nas operações com médiuns de efeitos físicos, que eles abrem e fecham a pessoa sem deixar qualquer cicatriz ou dor. Tá? E aqui ainda concluindo que na própria Bíblia, né, no Gênesis, no livro de Gênesis, a luz, né, de uma maneira, vamos dizer assim, simbólica, né, nessa linguagem simbólica da Bíblia, né, demonstra, né, que tudo que foi feito tinha luz envolvido, né? Então a luz é o próprio Deus, né? Nosso próprio Criador, né? E essa luz nos acompanha, essa centelha nos acompanha desde que fomos criados e até o final, quando voltarmos para Ele, para a fonte. Tá bem? Então, meus irmãos, concluímos aqui o nosso estudo sobre as operações cirúrgicas espirituais à distância. Vimos também alguns aspectos das operações presenciais, juntamente com os médiuns de efeitos físicos. E tivemos aí um grande esclarecimento desse mestre espiritual, que é Ramatiz, né? Que nos deu a oportunidade de expandirmos um pouco mais a nossa consciência a respeito do tema. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Perguntas, questões, é só trazerem pra gente, que dentro do possível a gente vai responder todas, tá? E desejo para todos vocês, meus amados, um feliz final de semana, com muita paz, muita luz, muito axé, muita saúde, muita abundância, muita coisa boa na vida de vocês. Que esse ano seja um ano maravilhoso para nós. Volto a dizer, não nos deixemos levar pelas ilusões, pelo que está acontecendo no mundo. Todas as mudanças são necessárias. Obviamente que devemos ter consciência do que está acontecendo, mas não nos deixemos levar por esses fatos negativos. Devemos entender que tudo faz parte da mudança, da transição, e não colocarmos o nosso foco nisso, né? Focarmos na nossa busca espiritual, cada vez caminhando um pouco mais, buscando expandir nossa consciência e colocando em prática aquilo que aprendemos em auxílio nosso, primeiramente, né, para que nós possamos nos melhorar, e depois para o nosso próximo, aquelas pessoas que nos rodeiam e que precisam da gente, incluindo-se aqui amigos e também os inimigos. Tá bem, queridos? Paz e luz e até a próxima. Tchau, tchau.